Aleluia, Deus abençoe a todos. Fiquem de pé mais uma vez, é uma ginástica aqui, né, irmãos? Abra sua Bíblia, Mateus 6, 22 e 23. As janelas são seus olhos, e os céus eu posso ver. Jesus é tudo que o homem deve conhecer. Aleluia. A janela são os olhos são a janela da alma. A Bíblia fala que não tem como a gente ser ruim se os nossos olhos for bom, e vice-versa também. Não tem como a gente ser bom se os nossos olhos for ruim. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim, eu fiz anotações aqui em outra versão de Bíblia, se o Fábio tiver. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Amém? Curve a vossa cabeça. Pai, nos dá inteligência, Senhor, nos dá sabedoria, para nós estarmos, Senhor da glória, entendendo a Tua mensagem, Senhor. Eu te peço no nome de Cristo. Faça isso por nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Isso, aplaude bem bonito o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, muitas vezes na vida, nós podemos entender a referência do nosso espírito, nossa alma, né? Espírito e alma é uma coisa bem difícil da gente entender, tá? Bem difícil da gente decifrar a diferença, a igualdade. A gente tem só teoria. Mas a gente consegue entender que os nossos olhos são as janelas da alma. Pelos nossos olhos, nós podemos enxergar o que está à nossa frente. E assim, a gente consegue dirigir, irmãos, o nosso corpo. Já pensou se eu não enxergasse aqui? Eu ia cair aqui, ó. Então, os nossos olhos é que faz também a nossa alma não tropeçar, né? Então, o uso dos olhos são importantes. E a luz, quer dizer, os olhos são a candeia. Eu acredito que aqui, algumas pessoas que moraram no interior, já usaram candeeiro. Eu já usei candeeiro. Candeeiro feito com querosene, e tem um pavio assim nele, né? A gente risca, fica aquele fogo e ele ilumina a casa, né? Quem já usou candeeiro aqui diz amém. Os irmãos mais velhos que eu já usaram. Então, candeeiro é assim. A candeia, ela é mais rudimentar ainda. Acho que a candeia mesmo, nenhum de vocês aqui, nem o nosso irmão Cláudio, que é mais antigo, que é mais trintinha que nós, acho que não chegou a pegar a época da candeia. A candeia é uma época que nem querosene tinha, irmãos. A candeia, quem aqui já assistiu aqueles filmes que tinha antigamente? Eu não sei como os filmes de hoje estão tudo esquisito, né, irmãos? Tão esquisito, né? Fala a verdade. Mudaram tudo, estão adorando a criatura em vez de adorar o Criador, né? Mas quando a gente assistia aqueles filmes de gênio da lâmpada, vocês já viram? Aquela lâmpada ali é parecido com Aladim, né? É parecido com a candeia. Mas a candeia ainda é anterior àquele tipo de lâmpada. Irmãos, como é que eu posso? É que está sem internet hoje para imagem também, né, Fábio? Coloque candeia e coloque imagem aí que vocês vão ver. A candeia, irmãos, é tipo de
de um recipiente que ela tem uma depressãozinha assim na frente dela, que você coloca azeite. Os mais ricos usavam azeite, os mais pobres usavam até banha de porco e outras coisas. Imagina o cheiro que ficava na casa. E aquele pavio ficava naquele, tem não, né? Naquele descanso, e eles acendiam o pavio, feito de pano retorcido, e aquele pavio hoje é ridículo. Nesse lugar aqui hoje, se apagasse a lâmpada e colocasse aquele pavio, a gente ia... Não é nenhuma dessas, meu filho. É muito parecido com essa aí, ó. Então, a candeia, ela clareava bem pouquinho aqui. E era o que tinha de mais moderno em termos de iluminação na época de Jesus, era a tal da candeia. O que ele tinha de mais moderno na época de Jesus era a candeia. Entendeu? Ou seja, nossos olhos vão se acostumando. Assim que eu casei, eu fui morar no interior e lá não tinha luz elétrica, né? E no começo eu achava ruim, porque à noite ficava uma vela acesa, ninguém enxergava nada. Mas os nossos olhos acostumam e acabam vendo. Então Jesus usou o que tinha de mais moderno na época para dizer o que são nossos olhos. Os nossos olhos é a candeia, são a candeia do corpo. Né? Ele que traz as coisas de fora para dentro do nosso corpo. Né? Então, ele fala que se os nossos olhos forem perfeitos, forem bons, o nosso corpo todinho, ele é bom. Porém, se os nossos olhos forem mal, todo o nosso corpo vai ser tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quer dizer, se você é apagado por dentro, se seus olhos estão com defeito, vamos dizer assim, dentro de você vai ser as mais escuras, as mais grandes trevas. Então hoje eu quero falar sobre os olhos. A Bíblia fala muito sobre os olhos da gente. E eu vou até colocar um pouquinho mais e falar sobre o olhar, o jeito que você olha, o jeito que você vê as coisas. Tudo isso tem a ver com Cristo. Eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês já perceberam que talvez vocês não tenham percebido, mas eu nesses quase 40 anos de crente, já vi muito isso. A pessoa, antes de ser crente, ela tem um olhar estranho, irmãos. Ela tem um olhar mau. E quando ela aceita Jesus, o olhar dela muda. Quem já percebeu isso diz amém? Eu tenho um exemplo aqui, eu vou expor até, eu vou falar sobre isso. Nosso irmão Cláudio era uma pessoa que dava medo de olhar, viu, irmãos? Eu conheço, é que ele não vai achar ruim, que ele gosta que eu falo sobre as mudanças que ele teve. Eu trabalhava no boteco do meu pai, irmãos, ele chegava lá com a cara fechada assim, entendeu? Com a cara... E tomava uma caninha, não, acho que era um conhaque na época, não lembro direito. E eu olhava, mas que homem, irmãos. Você olhava assim, e de repente, quando aceita Jesus, mudou esse olhar. E agora o homem tem um olhar doce. Amém? Por quê? Porque a janela são nossos olhos. Ô Daniel, é sua mãe que está aí? É? Cadê o nome dela que não apareceu aqui, gente, para apresentar? Como que é o nome dela? Araci. É a primeira vez que vem aqui, né, dona Araci? Obrigado pela presença. Desculpa a gente não ter pegado seu nome para apresentar, né? Como é que a igreja diz para a dona Araci, mãe do Daniel,
que está sempre vindo aqui. Como é que a igreja diz? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, dona Araci. Bem-vinda. Espero que a senhora esteja gostando do nosso culto. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, quando a pessoa aceita Jesus, ela muda o olhar. Tem gente que até antes de ser crente já tem um bom olhar, mas quando aceita Jesus, melhora o olhar. Melhora, irmãos, o jeito de olhar, melhora a sua expressão, como que olha. Então é impossível a pessoa ter os olhos bons e ter o... É possível também as pessoas ter os olhos de mal e ter o corpo bom, né? Misericórdia. Quando eu fui em missão para Pernambuco, tinha um homem que ele ia para a igreja, só que ele não era crente. Desliga esse ventilador aqui, por favor. Meio assim, ó. Cara feia. Teve um dia que eu cheguei lá, quando foi começar o culto, eu estava na porta recebendo as pessoas. Aí entra esse homem, Cícero, Pai Senhor, tudo bem? Ô pastor, Pai Senhor, tudo bem? Você aceitou Jesus, não aceitou? Ele falou, sim, agora eu sou um crente em Jesus. É crente até hoje, é nosso presbítero lá, irmãos. Mudou o olhar. Então os olhos falam tudo, porque os olhos é a janela da alma. Quando um vigarista está falando com você, ele não permite que você olhe nos olhos. Ele olha para você meio assim, ó. Porque se você olhar dentro dos olhos dele, você vai perceber que ele está tentando te enrolar. Que os olhos denunciam a pessoa. O que é janela? Digamos que a gente fecha as portas e as pessoas passam e olham pela janela. Então eles veem o que tem aqui dentro pela... Mesmo assim são a alma. Se você quer ver o que tem dentro, observe os olhos do irmão, da pessoa. Quando você olha diretamente para os olhos, você fica assim, você fica sabendo a situação que a pessoa está, não é? Então a nossa consciência é projetada pelos nossos olhos, tanto de dentro para fora, como de fora para dentro, certo? Então, tanto você sabe o que a pessoa tem dentro, se você olhar nos olhos dela, né? Como a pessoa que está dentro, ele sabe que ele é mau pelos seus olhos. Onde você coloca os olhos? Onde você olha? Se a gente possui uma consciência cheia de trevas, uma mente pervertida, pecaminosa, como pode o nosso corpo ser bem iluminado? Não é? Então, nós temos que irradiar essa luz. Em Salmo 119, versículo 37, o salmista, ele falou a importância que tinha o olhar. Ele disse para o Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Às vezes você fica pensando assim, o que você está colocando diante dos seus olhos? Semana passada a gente leu sobre, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Qual é o seu programa preferido na televisão? O que está colocando dentro dos seus olhos? O que você está bombardeando o seu corpo? Porque essa janela é terrível. Do mesmo jeito que sai a sua luz por ela, entra também a luz e entra as trevas através dela também. Entendeu? Então, desvia os meus olhos das coisas inúteis, né? Agora que nós temos televisão, internet, essas coisas, tantas coisas inúteis que tem, temos que orar. Eu não sei como está a sua situação, isso é muito particular. Na minha opinião, um crente que assista Fazenda, nunca assisti, irmãos, graças a Deus, Big Brother, só vejo o que vejo. Esses crentes estão precisando nascer de novo.
Não tem nada a não ser a prostituição nesse lugar. Não tem nada a não ser a intriga, a mentira, a falsidade, a encrenca. Então, eu estou só citando um exemplo. Se você fica assistindo essas coisas, você está jogando pela janela da tua alma coisas que são ruins. Amém? Não só esses dois programas. Irmãos, tem muitos anos que eu não assisto televisão, não sei como é que está a televisão aí. Mas teve uma época que a televisão era terrível, irmãos. Era terrível. Domingo à tarde, vocês sabem disso, passava cada coisa, irmãos, imundas. E muitos crentes ficavam ali, assistindo aquelas coisas, aquelas baixarias, aquelas promiscuidades, aquela prostituição que passava no domingo à tarde, e chegava à noite, na luz de Deus aqui, como é que ele vai brilhar? Se dentro a sua janela jogou escuridão pela janela, e se seu corpo é escuro, se a sua luz for trevas, segundo a palavra de Deus, você não vai sair disso, vai ficar trevas dentro de você. Aleluia. A Bíblia fala para a gente olhar para frente, irmãos, e para frente nós temos Cristo. Em Provérbios 4, 25, olhe para frente e mantenha o olhar fixo no que está diante de você. O que está diante de você é Jesus Cristo, irmãos. Aleluia. E tem, irmãos, muitas complicações aí. Mateus 5, 28, 29. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Viu, irmãos? Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar uma mulher para cobiçar em seu coração, já cometeu adultério com ela. Olha só, que coisa terrível, coisa... Então, irmãos, cuidado aonde você coloca os seus olhos, que vocês estão trazendo trevas para dentro de você. Fica bombardeando a sua alma, seu espírito, com tanta imundícia, tantas coisas. Aí chega na igreja, não tem vontade mais de ir para a igreja, não tem vontade de participar da ceia, não tem vontade de cantar, não tem vontade de dar glória a Deus, não tem vontade de cantar, não fazer mais nada na igreja, né? Então vamos ficar ciente disso. Os olhos são tão importantes que lá em 1 João 2, versículo 6, olha só, 16, 1 João 2, versículo 16, olha o que Jesus fala sobre os olhos, tá? Todo que há, é o que eu li agora, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência é paixão, tá, irmãos? Paixão desenfreada, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, isso é coisa do mundo. Quem está entendendo diz amém. Agora vamos lá, Lucas 6, 21. Olha o que Jesus falou sobre a gente está cuidando dos olhos dos outros e esquece os nossos próprios olhos. Fala assim, ó. Eu acho que é Lucas 6,41, desculpa aí. Lucas 6,41. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não repare a trave que está no seu próprio olho? Quer dizer, a gente às vezes se incomoda com o cisco que está atrapalhando entrar a luz dentro da pessoa e tem essa trave aí, irmãos, não é trave de gol não, viu? Também Copa do Mundo. Essa trave aí é uma viga, uma coluna na frente dos seus olhos. Então, quando você começa a observar esse mundo e vai crescendo dentro de você as paixões da sua carne, né? E você fica, a Bíblia chama de abrasado pelo pecado, tudo isso aí entra pelos seus olhos, né? Aí
Que lá em Apocalipse 3,18, Deus está dando um conselho para quem tem é cego, né? Não está enxergando a verdade. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo para te enriqueças, e veste branca para que te vista, e não apareça vergonha da tua Deus, e unja os teus olhos com colírio, o colírio especial e espiritual, para que você possa estar enxergando as coisas melhores. Porque tem crente, irmão, só encontra defeito, só consegue ver defeito. Só consegue, tem uma visão assim. Não sei se vocês estão entendendo, é um assunto que me veio hoje à noite, hoje à tarde lá em casa. E na hora eu falei, meu Deus, me capacita para explicar isso, que é um negócio muito particular, irmãos. Ou seja, se você tem bombardeado a sua janela, quer dizer, a sua janela aberta para as coisas do mundo, para as coisas más, entrando dentro de você, o olhar altivo, igual eu falei, os programas mundano, as coisas na rua, o ódio, o rancor, você vai abrindo os olhos para isso, você esquece de ver as coisas espirituais que estão acontecendo. Então, irmãos, quando você estiver orando, usa essas palavras que eu estou falando. Senhor, me dá o colírio espiritual para que eu veja a solução, para que eu veja que o Senhor está comigo, para que eu veja que o Senhor ainda está agindo. Porque, irmãos, um problema para esquecer demora, mas uma bênção que você recebe, para esquecer rapidinho. Isso é ingratidão. Então vamos melhorar os nossos olhos, vamos olhar, irmãos, para a direção certa. E eu estou vindo aqui na cabeça uma mulher chamada Agar. Essa mulher, ela tinha um filho que era filho de Abraão, Ismael. E esse filho, ele era um filho bastardo dentro da casa, porque era filho de uma escrava. E teve um reboliço na casa, e Abraão teve que pegar, deu um jarro de água para aquela mulher Agar, e para o filho dela, e falou, vai embora da minha casa que não está dando para você ficar mais aqui. Vocês têm que ler, está lá em Gênesis, irmãos, capítulo 21. É uma coisa terrível que aconteceu, porque Abraão se precipitou e engravidou uma escrava. E eu não entendo por que Deus autorizou isso, mas filho de adultério, de precipitação. Deus falou que ia dar um filho para Abraão e para Sara, e ele achou que Sara já tinha 90 anos, era velha, e ele foi e deitou-se com a escrava para ter o filho. Olha que falta de visão, irmãos. O que estava nos olhos de Abraão? Os olhos de Abraão já estavam naquela escrava, irmãos. Não quero julgar Abraão, mas eu quero imaginar isso. Que se os olhos dele tivessem em Deus, ele ia falar, jamais farei isso. E ele foi lá e deitou-se com aquela mulher. E ela teve um filho, e aquele menino cresceu, ficou forte, e Sara, com 90 e poucos anos, teve um filho também, e aí, por causa de alguma briguinha, tiveram que mandar embora. Abraão pegou um jarro de água, colocou na cabeça da mulher, vai embora no deserto, vai embora. E ela estava andando. Os olhos dela estavam cheios de desprezo, de ódio. Quero que você entenda isso. Procure entender em nome de Jesus. Estava com muito desprezo, muito ódio, estava com muito rancor, estava se sentindo mal, porque foi expulsa de uma casa, estava se sentindo abandonada, estava com medo. Olha essas coisas que você vai colocando dentro dos seus olhos e vai refletindo dentro. E chegou uma hora e se afastou uns 30 metros do menino, que ela não queria ver o filho dela morrendo. Mas ela nem imaginava que não era para aquele menino morrer.
e nem ela. Mas ela estava com os olhos fechados, ela não estava entendendo. Irmãos, olha, se você está tendo problema aqui, e você está com os olhos fechados para a solução, abra os olhos que Deus vai mostrar a solução para você. Às vezes comigo acontece assim, eu vejo o problema que parece que não tem mais saída, não tem mais jeito. Aí é a hora que eu tenho que limpar os meus olhos. Aí é a hora que eu tenho que pingar um colírio espiritual para ver. E quando ela deitou, irmãos, para morrer, cheio de... Vocês sabiam que o pessimismo mata vocês? Vocês sabiam? Foi feito um experimento, irmãos. Não pode fazer experimento com seres humanos, fazem com ratos. Pega o rato, coloca dentro da água. Ele vai nadando, vai nadando, vai nadando. Não tem saída, dentro de um tambor. Em algumas horas o rato vai e morre. Ele morre. Porque ele perde a esperança que alguém vai tirar ele lá. Mas aí, irmãos, marcaram lá, vamos dizer assim, 1h30 nadando, o rato morreu. Anotaram no papel. Quando foi, colocaram outro. Quando foi 1h40, alguém foi e colocou um barquinho para o rato. Entendeu? E ele se segurou no barquinho e respirou, cansado. E tiraram o barco. Ele não morre mais. Ficou 15 dias nadando. 15 dias, para 1h30. Por quê? Porque ele sempre estava nadando e pensando, alguém vai colocar o barquinho para eu subir. E ele não morre. Agora, quando ele não tinha esperança para frente, vocês estão me entendendo? E ele se entregava, ele ia nadando, quando ele cansava, vou morrer mesmo, afunda, tchau. Mas quando ele estava quase morrendo, alguém colocou um pedacinho de isopor, um barquinho de isopor. Ele subiu, descansou uma meia hora, aí puxaram o isopor, deixaram ele nadando mais um pouquinho. Quando ele ia morrer, colocaram o isopor de novo. Depois tiraram, irmãos, nisso aí foi 15 dias e o rato estava vivo ainda. Esse experimento, se for feito no ser humano, é a mesma coisa. Não é? Quando você tem esperança, a sua força vai longe. Por isso que a Bíblia fala tanto de esperança. Quando você perde a esperança, acabou você. Você fica derrotado. Nós temos esperança porque nós temos Cristo. Amém? Amém? Às vezes, outra coisa, isso aí não foi no Monte Everest. O rapaz estava sozinho, subindo, isso é histórico, tá, irmãos? Subindo, subindo, subindo. Daqui a pouco, lá no alto, irmãos, ele descambou para baixo. Descambou para baixo, no escuro. E ele ficou empedurado pela raiz de uma árvore. E ele olhava para baixo, via tudo escuro. E ele morreu ali, grudado naquela raiz. Com medo de soltar a raiz. Quando amanheceu, depois de dias, pegaram ele congelado, porque lá é frio, né? Ele estava a 1,5 metro do chão. Era só soltar que ele ia sobreviver. Então, quando a nossa visão está prejudicada, e a gente não consegue ver de onde. Por isso que o salmista Davi falou, elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Porque se você não começa a olhar para o monte, se você não responder igual ele me respondeu, o meu socorro vem do Senhor, você morre. Se você tiver com os olhos fechados, se você tiver sem visão espiritual, você morre. Na Segunda Guerra Mundial fizeram um experimento, irmãos. O rapaz pegou uma prisão, era condenado à morte, crime de guerra, e colocaram ele dentro de um quarto escuro e falaram para ele, nós vamos cortar os seus pulsos. Se você sobreviver, você fica vivo. Se você morrer, você já estava para morrer mesmo. Combinado? Ele falou, não tenho nada a perder. O
que fizeram, irmãos? Colocaram ele deitado na maca, com os pulsos para baixo amarrado, e veio um cirurgião, irmãos, e fez 2 cortinhos superficial. E deixou, irmãos, uma goteira embaixo da cama, pingando. E ele ali, ó, e vendo o sangue dele todo indo embora. Eu espero que você esteja entendendo. Ele deitado, cortado aqui, e estava lá aquele saquinho de água pingando numa bacia de alumínio, né? Plã, 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 plã. E ali ele pensando que o sangue dele estava indo embora. Ele perdeu a esperança. Diz o estudo, isso é histórico também, que quando acabou aquele saco de água, acabou de pingar, ele pensou que o sangue dele tinha caído, deu hipotermia e ele morreu. Morreu saudável. Morreu sem cair nem uma gota de sangue dele. Ou poucas gotas, porque o corte era superficial. O que é isso? É a falta da visão. Lembre-se, quarto escuro. A gente canta sempre aqui, talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz que não vem. Se você perde a sua esperança, você morre. Então aquela mulher, irmãos, a mãe do menino Agar, a escrava, ela estava deitada embaixo de um arbusto e deixou o menino longe para o menino morrer, Ismael. Mas aquele menino, embora ele seja filho da escrava, ele era um filho da promessa também, porque ele era filho de Abraão. Quando ela olhou, o menino estava de joelho, igual o pai dele orando. A Bíblia não fala o que ele estava orando, mas ele estava orando. E pela oração do menino, Deus abriu os olhos daquela mulher. E ela viu que poucos metros para frente tinha água. Tinha uma cisterna, uma fonte de água, no deserto, a fonte jorrando. Quer dizer, ela ia morrer a poucos metros de uma fonte de água, porque os seus olhos estavam tampados, a sua candeia estava fechada, estava apagada, e escureceu a sua alma. E eu quero que você entenda isso. O que está escurecendo a sua vista? O que está fazendo você ser desanimado? O que está fazendo você perder a esperança da prosperidade, da vida? E você fica fraco, você fica morrendo espiritualmente. Não parece. Mas sexta-feira à noite eu passei a madrugada no hospital muito doente. E é que eu não posso falar para vocês o que aconteceu de fato. Talvez um dia eu falo. Mas se eu perdesse a esperança, eu não estaria aqui hoje. Porque eu pensava assim, meu Deus, o médico falou para mim assim, olha, é provável que você vai ficar internado, hein? E na hora eu não pensei em nada, irmão, só pensei aqui, eu tenho ceia para celebrar amanhã, é domingo. Quer dizer, eu tinha uma esperança, eu tinha um motivo para viver. Você tem motivo para viver? Você tem motivo espiritual para viver? E acabou que por fim, irmãos, graças a Deus estou aqui em pé. Estou aqui de pé. E aquela mulher olhou lá o filhinho dela, deixa ele morrer sozinho. Eu não quero olhar. Quero ver aquele menino. Eu não quero ver ele morrer. Quando ela olhou de ladinho assim, o menino estava de joelho. É assim que o judeu ora. Imitando o papai dele. Ele era um filho bastardo? Era. Ele era um filho de adulto. Não se desespera, porque ele tem a visão. Ele sabe que Deus pode abrir a visão. E aí, eu vou ler para vocês. Gênesis 21, versículo 19. Olha o que é que aconteceu depois que o menino orou. Depois que o menino clamou,
Olha o que aconteceu com a mãe dele. Depois que o menino orou, e Deus abriu os olhos. Os olhos dela estavam fechados. Igual alguns de nós podem estar aqui com os olhos fechados, de tanta maldade, de tanto desespero, de tanta falta de fé, de tanta coisa que a gente vê na internet, tanta coisa que a gente vê na televisão, quanto que a gente vê na rua, e a gente está fechado, está com os olhos escuros, a nossa alma está escura, segundo a palavra de Deus. E aquela mulher estava com os olhos fechados, e Deus abriu-lhe os olhos, e viu um poço. Poço deserto não, é fonte. A tradução certa é fonte. E viu uma fonte de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Aleluia! Eu não sei se eu estou me fazendo entendível, inteligível essa noite. Mas às vezes a solução está na tua frente. A solução do teu problema está vendo, mas está com os olhos fechados, pela ignorância, pela sofisma religiosa, pelos seus preceitos humanos, pelas suas ideologias humanas. Isso cega você. Larga tudo isso, irmãos, e comece a olhar com os olhos de Cristo. Hebreus 12, versículo 2, tem os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Glória a Deus. Efésios 1,18. Senhor, abra os meus olhos. Onde é que está dando errado? Senhor, estou vindo, não está acontecendo direito as coisas, Pai. Meu Deus, está dando errado tal coisa na minha vida, eu não estou atingindo o objetivo. Senhor, nunca vou atingir o objetivo. Às vezes está na sua frente. Lembra aqueles homens? Pescou a noite inteira e não conseguiu pegar nada. Aí veio Jesus, joga ali, os peixes estavam bem pertinho deles. Jogaram e pegaram. Tendo iluminado os vossos olhos do vosso entendimento, para que sabais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança aos santos. Amém, irmãos? Os olhos do coração sejam iluminados. Os olhos do entendimento sejam iluminados. Diga assim: Deus, abra os olhos, abra os meus olhos, para que eu possa ver a esperança. Quem tiver sem esperança aqui, acredita, Deus vai abrir os seus olhos. E a última historieta que eu vou falar para vocês, fato real também. Entrou um navio, irmãos, perdido, um navio francês. Naquela época não tinha bússola, não tinha GPS no navio, não tinha nada. E o navio francês estava à deriva. Eles estavam em algumas ilhas na América Central, ficou à deriva muitos dias. E começou a ter motim, começou a ter agressão, porque faltou comida e faltou principalmente água. E eles, irmãos, estavam navegando pela força do vento, sem saber onde estava. E eles entraram, irmãos, na foz ali da ilha de Marajó, que é tão larga que você não vê a margem. Eles entraram naquela foz. Foz, para quem não sabe, é a saída de água doce para o mar. E ele emitindo o sinal de SOS, daqui a pouco vira um barquinho de pescador. Estavam dias ali sem beber água. E chamaram o navio foi lá: capitão, tudo bem? Tem comida aí para nós? Tem água? Que a gente está dias sem beber água. E aí aquele navio brasileiro falou: capitão, como sem água? Vocês estão na maior fonte de água doce do mundo, que é o rio Amazonas. Vocês entraram no rio Amazonas e nem perceberam. É só jogar o balde e beber a água. E eles pegaram, jogaram o balde e beberam a água. Mesmo assim somos nós. O desespero cega a gente, irmãos. O desespero cegou aquele capitão. Ele entrou dentro do rio e não percebeu que a água era diferente. Que a água era potável, podia beber. E ficou dias nadando na maior fonte de água doce do mundo.
e com sede. Eu quero assim falar em nome de Jesus Cristo. A solução está bem na sua frente. A solução está bem diante de você. E está acontecendo que o seu desespero, os seus problemas estão cegando a sua candeia. E você não consegue iluminar dentro da tua alma. Baixa as armas, irmãos. Baixa a guarda para Jesus. Deixa entrar o Rei da Glória. Deixa entrar a luz do Senhor dentro de você. E você vai ver que a saída está bem na tua frente. E Deus vai revelar para você essa noite. Em nome de Jesus. Quem recebe essa mensagem, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.